O que acontece quando morremos? Ao corpo físico, todos nós sabemos, mas existe uma alma, um espírito dentro de cada um de nós? Se sim, para onde elas vão quando o corpo físico sucumbe à morte? Há mesmo um limbo ou umbral, no qual a nossa alma ou espírito fica por um tempo até que o seu dia de julgamento chegue? O que diz a Bíblia cristã sobre isso? Acompanhe-me nesse vídeo, pois iremos explorar alguns conceitos dados ao pós-morte, não só na visão cristã, como também na de outras religiões, inclusive não cristãs. A morte é uma das poucas certezas da vida, mas o seu mistério continua a intrigar a humanidade. O que acontece depois que partimos desse mundo? Essa é uma pergunta que desperta curiosidade, reflexões e até mesmo temor em muitas pessoas. Muitas, ou praticamente todas, são as dúvidas sobre o que acontece logo após o nosso corpo físico parar de funcionar. Será que, quando morremos, entramos num estado de sono profundo? Ou vamos para uma outra dimensão? Quem sabe, vamos para um lugar de espera pelo dia do julgamento final. Falar sobre a morte pode ser desconfortável e não é incomum que o tema seja evitado. Afinal, pensar no fim da existência implica reconhecer que um dia teremos que nos despedir dos nossos entes queridos, de nossas conquistas e de tudo o que construímos ao longo da vida. Ao longo da história, diversas culturas e crenças tentaram responder a esse grande enigma. Diferentes teorias foram desenvolvidas para explicar o destino da alma ou da consciência após a morte, mas nenhuma delas foi comprovada cientificamente. Mesmo sem respostas definitivas, explorar essas teorias nos permite ampliar nossa compreensão sobre um dos maiores mistérios da existência. A seguir, conheça algumas das explicações mais conhecidas sobre o que pode acontecer depois da morte. A Bíblia apresenta uma visão profunda sobre a morte, indo além do seu aspecto físico e explorando o seu significado espiritual. Em suas escrituras, a morte é frequentemente descrita como uma separação entre corpo e alma. No capítulo 12, versículo 7 do livro de Eclesiastes, lemos: "O pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus, que o deu." Esse ensinamento sugere que a essência da vida transcende a existência terrena e encontra o seu destino em Deus. Para os cristãos, a morte não é um ponto final, mas uma transição para a eternidade. Em João capítulo 11, versículos 25 e 26, Jesus afirma que Ele é a ressurreição e a vida. Quem nele crê, ainda que morra, viverá. Essa promessa fortalece a fé ao garantir que a morte física não representa o fim, mas o começo de uma nova realidade espiritual. A reflexão sobre a mortalidade é um tema recorrente na Bíblia, incentivando uma vida com propósito e sabedoria. O Salmo 90:12 orienta: "Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio." Esse versículo salienta a importância de valorizar cada momento e buscar um significado mais profundo para a existência. Além disso, a morte está associada ao julgamento divino. O versículo 27 do capítulo 9 de Hebreus declara o seguinte: "Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o julgamento." Esse princípio reforça a responsabilidade das escolhas feitas em vida, evidenciando que cada ação terá consequências na eternidade. E para aqueles que enfrentam o luto, as palavras bíblicas oferecem conforto e esperança. Em 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 e 14, Paulo escreveu: "Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que já adormeceram, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança." Essa mensagem fortalece a crença de que os que partiram em Cristo terão um reencontro na eternidade. Jesus trouxe uma nova perspectiva sobre a morte, demonstrando que ela não tem a palavra final.
Seu poder sobre a vida ficou evidente ao ressuscitar Lázaro, como narrado em João 11, de 1 a 44. Um sinal de que a ressurreição é uma realidade para aqueles que têm fé. Além disso, sua própria morte na cruz e subsequente ressurreição são o cerne da redenção cristã. Romanos 5,8 destaca: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A compaixão de Jesus por aqueles que sofrem a perda de entes queridos também se manifesta em suas ações. O versículo mais curto da Bíblia, João 11:35, simplesmente diz: Jesus chorou. Isso revela sua empatia pela dor humana, ao mesmo tempo em que reafirma sua promessa de vida eterna. A esperança da ressurreição permeia os ensinamentos de Cristo. No momento da sua crucificação, ao dialogar com um dos ladrões na cruz, ele declarou: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, como dito em Lucas 23:43, reforçando a certeza da continuidade da vida para aqueles que confiam nele. A vida após a morte é um tema central nas Escrituras, e a Bíblia assegura que aqueles que creem em Deus terão uma existência eterna. João 3,16 resume essa promessa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A transformação que ocorre após a morte é descrita em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que diz: Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao tocar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa visão ressalta a imortalidade concedida aos fiéis. Por fim, a Bíblia apresenta dois destinos distintos para a alma: o paraíso, um lugar de paz na presença de Deus, e o inferno, descrito como um local de separação e sofrimento. A parábola de Lázaro e o rico, tratada no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, ilustra essa diferença de destinos e enfatiza a importância das escolhas feitas durante a vida. A promessa final da Bíblia é de eternidade sem dor nem sofrimento. Apocalipse 21:4 assegura: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa visão consoladora oferece esperança e encorajamento para todos que buscam viver segundo a fé cristã. A ressurreição é um dos fundamentos da fé cristã, representando a restauração da vida após a morte e a vitória sobre a finitude humana. Esse conceito é essencial para compreendermos a promessa bíblica da vida eterna. Em 1 Coríntios 15:20, lemos: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Isso significa que a ressurreição de Jesus serve como exemplo e garantia para todos os que nele creem. O triunfo de Cristo sobre a morte não apenas comprova sua divindade, mas também oferece esperança à humanidade. O seu retorno à vida assegura que aqueles que depositam sua fé nele também ressuscitarão. Essa mensagem é um dos pilares do cristianismo e é celebrada com grande significado durante a Páscoa. Para os seguidores da fé cristã, a ressurreição não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade transformadora no presente. Em Colossenses 3:1, lemos: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Esse ensinamento é um incentivo a uma vida pautada nos valores celestiais, refletindo a nova identidade espiritual daqueles que vivem em Cristo. A Bíblia também ensina que haverá uma ressurreição final, na qual todos os mortos serão chamados para o julgamento. Apocalipse 20:12 descreve um grande trono branco, diante do qual os mortos comparecerão para prestar contas de suas vidas.
Essa ressurreição universal assegura que a justiça de Deus será plenamente revelada e que aqueles que permaneceram firmes na fé em Jesus receberão a vida eterna. Nos momentos de luto, a ressurreição traz consolo e renovação da esperança. Em 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 e 14, Paulo declara que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, garantindo que a separação terrena não é definitiva. Essa certeza fortalece a fé e encoraja os cristãos a enfrentarem as dificuldades da vida com coragem e confiança no plano divino. O julgamento final é um dos temas centrais das Escrituras, representando o momento em que cada indivíduo será avaliado por Deus. A Bíblia descreve esse evento com clareza, especialmente no livro de Apocalipse. E vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. E foi aberto outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, 11 e 12. Esse julgamento não se trata apenas de recompensa, mas de justiça divina. É o momento em que cada ação, boa ou má, será considerada. Isso reforça a responsabilidade pessoal e a importância de uma vida moralmente íntegra. Mateus, em seu versículo 27 do capítulo 16, adverte: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. A imparcialidade desse julgamento é um princípio fundamental. Romanos 14:10 ensina: mas por que julgas o teu irmão? Ou também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos nós havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Isso ressalta que perante Deus todos são igualmente avaliados, independentemente de status ou posição social. Um elemento essencial desse julgamento é o livro da vida. Apocalipse 21, 27 menciona que nela não entrará coisa alguma que contamine e a que faz abominação e mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esse livro representa a promessa da vida eterna para aqueles que seguiram Cristo e viveram conforme os seus ensinamentos. As consequências do julgamento final são eternas. Aqueles cujos nomes não estiveram registrados no livro da vida enfrentarão a separação definitiva de Deus. Em Mateus 25, 46, Jesus afirma: e irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Essa mensagem destaca a seriedade da escolha de cada indivíduo em relação à sua fé e conduta. A Bíblia também oferece compreensão e consolo sobre o destino das almas após a morte. Passagens como Eclesiastes 12, 7 ensinam: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Isso reforça a ideia de que, ao morrer, o corpo retorna ao pó, enquanto o espírito segue para a presença de Deus, consolidando a esperança cristã na vida eterna. A esperança e o consolo nas promessas de Deus são temas centrais na vida dos crentes, especialmente em tempos de dificuldade e perda. A Bíblia é repleta de versículos que lembram os fiéis sobre a fidelidade de Deus e a sua promessa de vida eterna. Romanos 15, 13 declara: ora, o Deus da esperança vos encha de toda a alegria e paz na vossa fé, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Eis aqui uma mensagem que assegura que a esperança é um presente divino, alimentado pela fé. Os seguidores da doutrina espírita, apesar de se denominarem cristãos, são ensinados de uma maneira um tanto diferente a respeito do pós-morte. Codificado por Allan Kardec no século XIX,
o chamado espiritismo kardecista tem uma visão própria sobre o pós-morte, que difere significativamente da interpretação cristã da Bíblia. Embora utilize algumas passagens bíblicas como referência, sua doutrina baseia-se principalmente na comunicação com os espíritos e na ideia da reencarnação, que não são aceitas pela teologia cristã tradicional. Sob o espiritismo, se aprende que a morte do corpo físico não representa o fim da existência. O espírito sobrevive e mantém a sua individualidade, levando consigo as experiências e aprendizados da vida terrena. Após a morte, o espírito desperta num plano espiritual compatível com a sua elevação moral. Espíritos mais evoluídos vão para esferas superiores, enquanto os menos desenvolvidos permanecem em regiões inferiores, conhecidas como umbral, que é uma espécie de purgatório, mas sem punição eterna. Diferente da visão cristã do julgamento final, no Espiritismo não há um Deus que julga e condena. O próprio espírito, ao passar para a vida espiritual, toma consciência das suas ações e sente as consequências dos seus erros. A principal diferença em relação ao cristianismo tradicional é a crença na reencarnação. Os espíritos retornam à vida material várias vezes para aprender e evoluir moralmente, expiando erros do passado, anulando assim, segundo a fé cristã, a expiação suprema do Cristo. O Espiritismo considera que os espíritos podem se comunicar com os vivos por meio da mediunidade, transmitindo mensagens e auxiliando no progresso espiritual da humanidade. No Brasil, alguns médiuns se tornaram famosos devido aos trabalhos que faziam, sendo Chico Xavier o maior representante do espiritismo no país. Apesar de não ser aceito pelo cristianismo tradicional, o espiritismo kardecista se apropria de algumas passagens bíblicas, reinterpretando-as à luz da sua doutrina. Por exemplo, algumas passagens falam do retorno de Elias como João Batista, em Mateus 17, 12 e 13, e são interpretadas como evidência de reencarnação, enquanto o cristianismo tradicional entende como metáfora ou uma missão semelhante. A ideia de que cada um colhe o que planta, como dito em Gálatas, capítulo 6, é associada ao conceito espírita de karma e reencarnação, enquanto no cristianismo tradicional está ligada ao julgamento divino e às consequências das ações ainda nesta vida. Além disso, o espiritismo também incentiva o contato com os mortos, ou melhor, com os espíritos desencarnados. Não é qualquer pessoa que tem essa capacidade, esse dom, e normalmente quem os possui é incentivado a aperfeiçoar esse seu dom, que é conhecido como mediunidade. São vários os tipos de médiuns e as formas de se comunicarem com os mortos. Chico Xavier, por exemplo, recebia as mensagens de forma telepática e as transcrevia para folhas de papel. Outros médiuns são incorporados pelo espírito invocado por eles, e outros veem os espíritos com os quais deseja se comunicar. Essa prática não é aceita pelo cristianismo tradicional por ser considerada antibíblica. Em outras palavras, o espiritismo kardecista tem uma visão mais progressista e dinâmica sobre a vida após a morte, rejeitando a ideia de um julgamento definitivo e apostando na evolução contínua da alma por meio da reencarnação. Embora utilize algumas referências bíblicas, sua interpretação é bem diferente da visão cristã tradicional, que considera a morte como um ponto final antes do julgamento e da recompensa ou punição eterna. No Islã, a morte não representa um fim definitivo, mas uma passagem para a vida eterna. A existência terrena é considerada transitória, uma preparação para o destino final de cada alma. Essa visão molda profundamente o comportamento e as crenças dos muçulmanos, que vivem em conformidade com os ensinamentos de sua fé, buscando uma boa posição diante de Deus no dia do juízo.
A crença na vida após morte, conhecida como Akhirah, é um dos pilares centrais do Islã. Os muçulmanos acreditam que, após a morte, a alma entra num estado intermediário chamado Barzakh, onde aguarda o dia do juízo. Nesse dia, todos os seres humanos serão ressuscitados e terão suas ações avaliadas por Deus. Suas boas e más ações serão pesadas e o julgamento divino determinará o seu destino eterno. Aqueles que viveram de maneira justa e obediente às leis divinas serão recompensados com entrada no paraíso, descrito no Alcorão como um lugar de paz, alegria e recompensas inimagináveis. Nele, os fiéis encontrarão rios de leite e mel, jardins exuberantes e uma existência livre de sofrimento. Já aqueles que se desviaram do caminho da retidão enfrentarão a punição do inferno, um lugar de tormentos e sofrimento eterno. Por conta dessa crença, os muçulmanos são incentivados a viver numa vida de retidão, praticando a caridade, realizando orações diárias, jejuando durante o mês do Ramadã e, se possível, cumprindo a peregrinação a Meca. Além disso, valorizam o arrependimento sincero e a misericórdia de Deus como meios de obter perdão pelos pecados cometidos. A morte é vista como um decreto divino, um destino inevitável que deve ser aceito com resignação. Assim, o luto é permeado pela fé na justiça de Deus e na esperança da recompensa eterna. Os rituais funerários islâmicos refletem essa aceitação e simplicidade. O corpo do falecido é lavado e purificado, envolto num tecido branco e enterrado sem caixão, de preferência no mesmo dia do falecimento. As orações fúnebres são realizadas coletivamente em busca da misericórdia divina para o falecido. Dessa forma, no Islã, a morte é apenas o começo da verdadeira jornada da alma, e a vida terrena é um teste para determinar o destino final. O compromisso com a fé, a prática das boas ações e a obediência a Deus são os elementos essenciais para alcançar a bem-aventurança eterna no paraíso. Como vimos, cada linha religiosa tem a sua maneira de interpretar a morte e o que acontece depois dela. Por exemplo, pessoas ligadas à paranormalidade e não a uma ou outra religião específica acreditam que a alma se desprende do corpo, mas pode continuar habitando a terra e, inclusive, manter contato com pessoas ainda vivas. Já no hinduísmo, a reencarnação é uma espécie de lei natural, na qual a alma encarna num novo corpo para dar continuidade ao seu processo evolutivo numa outra existência, a qual será de acordo com seu mérito espiritual, podendo reencarnar como nobre nas mais altas castas ou como um trabalhador de castas mais baixas. No niilismo, nada acontece após a morte, isto é, a morte é o fim de tudo, e a partir da qual nada mais da pessoa existe, a não ser as lembranças que os vivos mantêm do ente falecido. Para os niilistas, não há vida após a morte. Para o budismo, vida e morte são algo único e que não se separam entre si. Isso significa que a cada instante tudo está nascendo e morrendo. E como tudo está interconectado dentro da imensidão do universo, não há que se desejar o nascimento nem rejeitar a morte, pois todos os seres estão em movimento e carregam sua personalidade que irá perecer em algum momento. Para os judeus, todos os mortos serão ressuscitados na era messiânica, que acontecerá quando o Messias chegar à Terra. Já segundo a Cabala, que é um conjunto de princípios espirituais esotéricos, independente de religiões, a alma é imortal. Todos assinam uma espécie de contrato antes de nascer, se comprometendo a enfrentar dificuldades e desafios que, embora possam trazer tristezas, contribuirão para o aperfeiçoamento de cada um. E a ciência? Como ela vê o pós-morte?
De acordo com a neurociência, a morte marca o encerramento definitivo das funções do sistema nervoso central. Com isso, a consciência, os pensamentos e as percepções deixam de existir. A experiência de morrer, sob essa perspectiva, envolve um período de intensa atividade cerebral, seguido pelo colapso total das funções cerebrais e da consciência. Sensações como a visão de um túnel de luz ou sentimentos de euforia, frequentemente relatados em experiências de quase morte, são interpretadas como respostas neuroquímicas e elétricas do cérebro. Durante o processo de falência orgânica, o corpo prioriza o funcionamento de órgãos vitais como o cérebro, coração e os rins. No entanto, quando ocorre a morte cerebral, há a cessação completa das funções do cérebro devido à falta de oxigênio, ou hipóxia e isquemia, levando à morte dos neurônios. Após a morte cerebral, a pessoa perde permanentemente a consciência e a capacidade de perceber o mundo ao seu redor. Embora outros órgãos possam continuar funcionando temporariamente com o auxílio de suporte médico, a ausência de atividade cerebral indica que o indivíduo já não existe como um ser consciente. Embora seja, na prática, impossível dizer o que se passa após a morte, o mais interessante é o que a sua fé lhe diz ser. Só assim conseguimos lidar com o cotidiano sem pensar muito para onde iremos depois que morrermos. Viver o presente e agradecer pela vida, isso é o que mais nos importa como seres humanos. Deixe nos comentários o que você pensa sobre esse tema. Muito obrigado pela sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê no próximo vídeo.